Vontade, lá na aldeia vocês pregam 4 horas, aqui não, tá? Aqui você vai até 8h30, 8h25, porque daí nós vamos cantar mais um hino também. Deus abençoe, viu? Boa noite, irmãos. Boa noite. E fico muito feliz por estar aqui com vocês nesse momento, né? E como o Zayai tinha falado, né? Que os 3 anos que a gente está em Peniel, a gente nunca passou aqui por enquanto, mas Deus sabe de tudo, né? Mas Ele sabia que a gente ia passar nesse momento. Mas desta vez a gente está aqui com vocês, é um prazer muito maior para nós, eu e a minha família, né? Agradeço a Deus por isso, que Ele trouxe a nós compartilhar com vocês sobre nosso Deus e nossa história também. Mas eu vou estar apresentando um pouco a história, que como Deus realmente trabalhou na nossa vida e até aqui, como Deus trabalhou esses tempos que a gente vivia entre nossos povos e até chegar, até alcançar onde que a gente estão buscando, mas a gente está começando percebendo o que a gente está buscando com Deus, né? Mas a gente agradece a Deus também por esses 3 anos que a gente está em Peniel e o que realmente Ele quer nos preparar, e a gente tem carinhosidade que a gente pode receber o que Ele quer na nossa vida, e a gente fica muito feliz esses 3 anos que a gente está em Peniel, e Deus sempre conversando com a gente, né? Face a face, Deus falando todo dia, tudo de manhã, toda tarde, mesmo no trabalho, Deus sempre falando com a gente, e realmente Deus mesmo que está nesse momento e tentando entregar o que a gente precisa na nossa vida. Fico muito feliz por isso. E bom, eu trouxe nossa história para vocês e para eu compartilhar com vocês, mas no finalzinho eu vou querer deixar uma referência da Bíblia para os irmãos também, que Deus vai querer falar com vocês também. Mas primeiramente eu quero orar a Deus também, que Ele possa direcionar esse momento, né? Mas vamos orar a Deus. Senhor Pai, nossa eternidade, e te peço nesse momento, te agradeço também por nesse momento que eu estou aqui com os irmãos também, e peço a Deus também que o Senhor dá a minha sabedoria por estar aqui nesse momento com os irmãos, e eu te peço a Deus que, Senhor, me use também nesse momento e dá a sabedoria de falar e sabedoria de explicar bem a Tua palavra com os irmãos, Pai. Eu te peço que o Senhor me direcione bem nesse momento com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou querer passar um pouco a história nossa para vocês. Acho que Aí, tá. Então, primeiro eu quero apresentar a minha família. Tá aí a minha esposa Nayara, né, do meu lado direito, e do meu lado esquerdo a minha filha caçulinha Maikiele. Esse rapazão aí que chegou em Peniel pequenininho, olha o tamanhozão dele aí, o nome dele é Mike. E a minha filha mais velha, a de vermelha, é a Mayra, que está ali também no cantinho. Se quiser conversar com ela depois, pode ficar à vontade.
Essa é a minha família, é um presentinho de Deus, né? Que Deus deu para mim. E quero compartilhar com vocês também nossa língua, né? E o tronco da nossa língua é Tupi-Mudé. E eu falo bem dele, né? Mas porque eu falo dele mesmo, eu nasci dentro nessa língua mesmo, mas e falo um pouco em português também, mas eu estou arriscando e buscando a minha aprendizagem em português, e eu me risco em falar em português também, mas com certeza eu falo bem a minha língua, né, que chama Tupi-Mudé, e agradeço a Deus por Deus ter dado essa sabedoria, que a minha aprendizagem em português, esses 3 anos que a gente está em PNL, eu agradeço a Deus por esses tempos que Ele está trabalhando e me ensinando bem. Eu agradeço a Deus por tudo isso. E com certeza o irmão sabe que tem curioso para saber onde eu moro, né? Então, eu moro no município de Rondolândia, Mato Grosso, né? Como o irmão Pércio tinha falado, o pastor Pércio, o Isaías e o diretor também. Ele tinha falado que a gente vem de Rondônia, né? E como a gente mora perto, assim, divisa, fronteira, né? Fronteira em Rondônia e Mato Grosso. E a gente está mais pro Mato Grosso, em município de Rondolândia. Onde está aquele ciclo vermelho? Não sei se dá para ver aqui, acho que dá. Esse vermelhinho ali é uma cidadinha pequenininha que chama Rondolândia, e a gente mora no município dessa cidade aí. Mas a minha aldeia mesmo é a aldeia Nova Pauaneuá. Na nossa língua é Pauaneuá. A aldeia Nova, ele chama em português, e Pauaneuá em nossa língua, porque nesse local aí a gente fez o contato com os indígenas. Por isso chama Pauaneuá, contato com os outros, né? Significa isso. E eu moro bem aí. Morreu? Não vai refletir lá. A tela não aceitou. Tá. Então, talvez esse círculo aqui, esse branco aqui, grandinho aqui, um círculo grande aqui, é uma cidade de Paraná. De lá a gente saiu, vim para cá. E eu vou mostrar uma foto da minha aldeia. De lá, essa é a foto da minha aldeia, onde eu moro, né? Onde eu moro com a minha família e os meu sogro, toda a família da minha esposa mora nessa aldeia, mas vive, acho que tem 52 ou 50 com missionários, né? 54 pessoas moram nessa aldeia. São 13 famílias e que moram nessa aldeia. Esse riozinho aí que chama Rio Branco, e como acho que não sei se esse branquinho ali, bem ali no canto, um pedaço de ponte. Tinha ponte para a gente passar e para chegar na aldeia, só que acho que faz 8 anos agora, e tinha ponte, como a água encheu demais e passou por cima, e a água levou a ponte, e nunca mais depois eles reformaram. Não tive jeito para reformar, só que como ele saiu tudo e não tive assim reforma, mas por isso eles não conseguiram arrumar. E essa ponte foi feito pelo projeto, eu acho que um projeto que o Canidé trabalhava, um ONG que trabalhava esse projeto, e como a parte tudo foi e quase tudo foi, e não deu mais para consertar. Então nessa aldeia eu fui nessa cidade aqui que chama Ji-Paraná, e de lá a gente embarcou e pegou um ônibus e vier para cá para estudar na palavra de Deus em PNL, né?
E agora essa foto aí dá para ver bem também, e da minha aldeia também. Agora essa aí tá mais bonitinho, né? E nessa aldeia aí, como eu falei, vive 56 pessoas, né, e 13 famílias que moram nessa aldeia aí. É muito pequenininha, mas passando nessa aldeia, como aquele caminho que passa ali, tem mais aldeia, mais para frente. Eu acho que são 23 ou 24 aldeias, tem os povos Oró dentro do território deles. E logo dali na nossa aldeia tem uma aldeia também, já é uma escola também, como lá é uma escola municipal, que eles estudam quinto a terceiro ano, ensino médio, pode fazer curso lá também. E logo depois já tem 3 famílias que moram nessa escola. E só que não fica dentro da escola, fica perto da escola. Eles moram lá e eu acho que 11 pessoas que moram nessa aldeia, mais para cá um pouco, mais para lá um pouco, né? E aí tá uma foto de alguns irmãos também, e é casinha de chapeuzinho de palha, né, que a gente fez lá para a gente sempre reunir lá. E toda vez que a gente quer assim chamar entre a família, a gente junta lá e talvez a gente junta, como é que é? Junta panela? É isso? Às vezes a gente quer fazer uma junta panela, a gente junta ali também. E às vezes que a gente quer reunir, e a gente reúne ali também. Como lá atrás, não sei se dá para ver, lá atrás é uma capela, uma igreja que fica na minha aldeia, grandinho um pouco, mais grande um pouco, só que é aberta assim, né? E ali também tem alguns irmãos da cidade, de Rondônia, né? Que chama uma cidade de Ouro Preto, de Rondônia, e foi lá nos visitar. E como ele levou o drone dele, ele tirou foto, como ele levou, eu falei para ele, não, aproveita que você está com drone e tira uma foto da aldeia. E aí ele tirou uma foto também. Eu acho que o Peça já conhece esse rapazinho aqui no meio que está segurando o controle, e o Douglas que está aqui agora, e o resto são irmãos de uma igreja, casa de oração de Ouro Preto. Nesses dias ele estava lá visitando nós, na nossa igreja, e saber como a igreja estava indo, né? E nesse dia ele estava lá com a gente. E esse velho aí palmeirense, não sei quantos que tem aqui palmeirense, mas eu nem podia falar dele. Esse palmeirense, ele trabalha, ele é de liderança da aldeia, da igreja também. Eu acho que o único ele que está assim direcionando na igreja, e como o outro que direciona a frente dele, ele tem diabetes também, pressão alta, e como o diabetes dele muito alto, e ele perdeu a visão, entendeu? E aí ele não pode fazer nada, e por enquanto ele está lá direcionando a igreja, e vamos ver qual é o plano de Deus. E a gente está orando essa dificuldade que a igreja tem entre a nossa igreja lá. E talvez lá no fundo aí tem o meu sogro está bem do lado também. E nesse de cá, a última aqui é o meu cunhado também, mas tudo isso está aí. As crianças, eu acho que o Mike deve estar aí também. E agora eu vou entrar nessas partes aí, falando sobre nossas atividades principais também. E a nossa atividade principal são esses daí. Algumas, né, mas tem o que eu coloquei aí só para ter como que eu, né? E a nossa atividade principal, uma delas é caçaria. A gente sempre caça lá, um dia eu vou levar o Neto para lá para saber como eu sou bom de caçador.
A pescaria também, como o rio passa lá, rapaz, é muito bom, viu? E a gente sempre pesca lá também. E a hora que quiser peixinho, você pode ir lá, chegar lá no rio e já com a isca já pode pegar um peixe que você quer. É bem fresquinho, né? É muito bom. E um deles também é uma venda de castanha também. E essa venda de castanha a gente colhe final do ano, novembro e dezembro. A gente colhe castanha. E o tempo da castanha, o começo que ela cai é o mês de novembro. Outubro, o finalzinho de outubro já começa a cair. Novembro já cai tudo e dezembro já está no chão. E a gente colhe esse castanho para fazer, para a gente ganhar um dinheirinho para sustentar a família também. E a gente trabalha na castanha também. E os artesanatos também, que a gente trabalha também, uma atividade principal nossa lá também. E etc. Tem vários trabalhos que a gente, principais que a gente pode fazer nas aldeias também. E religião antigas, né? Antigamente a gente vivia essa religião que chama o xamanismo, né? E pagelança também, que fala, né? E essa era uma religião que a gente vivia sempre na nossa vida e até chegar onde que a gente encontraria algo bom na nossa vida. Mas isso ocorreu em 1978 e em 1978 e o povo começou a evangelizar. E nesse ano, dentro dessa história aí, nesse ano aí, dentro dela tem muita história muito linda também, mas eu vou compartilhar um pouco sobre ele também. E em 1978 os Zoró começaram a ouvir a palavra de Deus. E nesse ano também já alguns povos da etnia Gavião trabalhavam pela FUNAI. A FUNAI tratou alguns indígenas que eram dos Gavião. Como os Gavião já tinham evangelizado também, o missionário já existia lá dentro da aldeia dele. Aí, como eles sabiam do evangelho e da palavra de Deus, e alguns deles foram lá, contratados pela FUNAI, e falou sobre Deus entre o povo Zoró. E aí alguns de nós interessaram saber deles, né? E alguns, principalmente o pai da minha esposa, Nayara, né? Márcio Zabar e demais, e os outros também. E eles interessaram assim, não, vamos até lá na aldeia dos Gavião e buscar a palavra, que Deus que eles estão falando, que história era uma história linda para eles, uma história diferente da nossa cultura, né? E a gente vivia a nossa cultura, algumas histórias dentro da nossa cultura, como essa história era bem diferente, e eles gostaram, eles interessaram ouvir esse Deus, como que a gente pode, como que esse Deus é criador, como que Deus que criou o céu. Eles ficam muito assim, admirado e muito, tocou mais o coração deles. Aí alguns de nós foi até na aldeia dos Gavião, a pé, deve uns 190, 180 quilômetros, assim, a pé ainda, e pelo mato, e talvez eles chegavam lá uns 3 dias e chegar na aldeia. E chegou lá, e como o missionário já falava em língua dos Gavião, como ele chegou lá e recebeu, como a gente entende língua deles também, a gente fala muito bem, e a gente entende, eles entendem nossa língua também, a gente fala, já está pegando a língua deles e eles estão pegando a nossa língua também, é assim. E aí ficou pelo menos, não sei se 3 ou 4, 5 anos depois, esses que estavam lá na aldeia, eles falaram assim, não, melhor a gente voltar e levar esse evangelho entre
os nossos povos. Aí eles voltaram e para a aldeia novamente, esses que foi, né? E era uma palavra muito linda para eles e falava, esses que estavam lá, eles pegaram algumas palavras, já trouxe algumas bíblias traduzido, alguma parte da Bíblia, né, que foi traduzido em língua esgavião, e eles traziam, e como eles chegaram lá também, e o Orestes Stute, né, ele era americano também, ele era muito, um missionário muito, que tinha prática em todas as coisas. Ele arrancava dente, ele vacinava os povos lá, e dava estudo em língua portuguesa também, e dava estudo em língua esgavião também. Aí como alguns jovens que foi lá, e até ele pegou eles, eu vou dar aula para vocês entender e aprender e ler e as escrituras, né? A leitura lá, a escrita, e alguns ficou lá como 3 anos, e alguns aprendeu a ler e saber a escrita, né? Aí esses que aprenderam lá e voltou e já falaram, já chegou na aldeia e já falou o que estava escrito na Bíblia traduzida, né? E foi assim. Aí tá, mas aí nesse tempo agora, e nesse tempo que eles voltaram para a aldeia, e vários povos Zoró e entregaram vida para Jesus, e quase tudo, na verdade tudo povo Zoró, mas o povo Zoró não são muito habitantes. Eu acho que naquele tempo era, não sei se era 400, e hoje está quase 700 pessoas, né, total. E todos eles evangelizaram, e aí um pouco mais a igreja, como a igreja estava muito interessada, e pouco tempo a igreja estava lá, e mais nesse tempo, como esse tempo que eles trouxeram a palavra de Deus, e nesse momento também eu me converti também, e talvez eu era de 11 anos ou 10 aninhos, eu acho, não lembro muito bem. Quem falou para mim, o Soji também, que trabalhou com a gente, e ele falou que, como eu estava de mais ou menos 10 anos, eu me converti. Ele sabe, depois ele apareceu lá e trabalhou com a gente, e eu me converti nesse momento também. O missionário já tive lá também, e como o missionário chegou, e de repente a igreja também esfriou também, ele desviou do caminho de Deus, né? E talvez algum influenciou o povo Zoró, e talvez alguns antropólogos também, né? O Funai, e alugava a cabeça do chefe lá e falava assim: não, melhor vocês estão esquecendo a cultura de vocês. Como vocês vão viver assim sem cultura, né? Como vocês vão viver assim? Vocês não, do jeito que vocês vão viver, não fazer nada, não fazer festa, pagelança, e do jeito você não vai ter valor, né? Aí alguns lideranças que estavam na frente e falam assim: tudo bem, a gente vai voltar de novo, novamente um xamanismo, né? E a igreja quase tudo, com certeza, tudo Zoró desviou no caminho de Deus, e foi até talvez 1979, por aí assim, a igreja começou a esfriar, né? Aí tá, depois, naquele acontecimento, depois no ano 2005, 2007, a igreja dentro dos povos Zoró começava a voltar de novo, e os povos Gavião, e foi novamente. Agora os povos Zoró, os povos Gavião foi até na aldeia deles, como primeiro os povos Zoró foi, nosso povo, né, Zoró, foi até lá, e agora desta vez os povos Gavião, com os missionários ainda, e conversar com eles, se tem alguns interesses também, e falar novamente o evangelho para os povos Zoró.
E alguns de nós assim interessavam assim, bom, é certo, a gente está desviado, a igreja está desviada entre o povo Zoró. E começaram a voltar lá para no ano 2005, começaram e alguns já voltaram de novo. E 2006, 2007 e 2008, aí na verdade quase todo o povo Zoró converteram de novo, voltou de novo no caminho certo. E nesse momento também eu me converti de novamente. Eu falei, eu vou continuar a viver no caminho do meu Senhor, né? E como a igreja antes a igreja deu um esfriamento, e foi no tempo que eu me converti. Como eu estava na igreja, era algo muito, muito bom para mim, e isso ficou no meu coração, e até 2007, 2008. Aí 2008 eu falei, servir de novo, novamente, e a Deus, e aí eu me converti de novo, voltei de novo para o caminho certo, né? E até hoje eu estou no caminho certo, e já diferente do que de outra vez, né? Mas desta vez Deus tem, a gente está buscando qual é a oportunidade de Deus na nossa vida, mas o plano dele está na mão de Deus para a nossa vida também. Fico muito feliz por isso. Então, e a palavra de Deus, e tem vários irmãos que já fiz seminário também de outra igreja, de outra escola também, como lá em Pimenta Bueno tem uma escola bíblica também, que treina a sua indígena, né? Que chama Centro Treinamento Canaã, né? E algumas são 3 de nós foi até lá, e aí eles nunca, não sei como que eu nunca trabalhei nessa missão também, e eles chegam lá e eles ficam lá, mas do deles também os povos orais estão ouvindo a palavra de Deus, e ficar fortalecendo a fé deles, né? E esses 3 que saíram dessa escola, sempre eles estão falando a palavra de Deus entre o povo Zoró, né? Mas pela última vez que a gente está de uma escola também, e como eu falei, né? E eu não sei qual é o plano de Deus, se Deus quer que a gente vá trabalhar entre o nosso povo ou outro povo também. E a gente está dependendo do plano dele, mas a gente, mesmo assim, a gente está buscando o nosso desejo também, e tentar dizer para ele se é a vontade dele mesmo, se é nosso desejo para voltar para o nosso povo, se é o desejo dele mesmo. A gente está orando a Deus, pedindo a Deus se ele direcionar bem para a gente voltar para o nosso povo. E a gente está dependendo esse chamado dele. E quero compartilhar um pouco rapidinho sobre uma referência, como a gente falou do pastor também falou sobre Salmo também, e quero compartilhar com os irmãos também sobre o Evangelho, a palavra de Deus, Salmo de Davi, né? Salmo de Davi, um cântico do rei Davi, né? E esse salmo é uma de sabedoria, que atua basicamente como uma instrução a todo o livro de Salmo. Na verdade, esse livro tem o seu tema também, o grande quanto a Bíblia toda, porque fala que há pessoas caminhando ao seu destino finais, né? Na verdade, esse versículo é muito bom, que fala, na verdade, completamente na vida do crente e o não crente, né? E na verdade, esses tempos a gente está na escola fazendo esse salmo, fazendo estudo no salmo também, no livro Salmo, e
Eu quero compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando para nós, né? Para você e para mim também. Eu vou ler uma referência aqui até o versículo 1 e o versículo 2. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São uma referência muito bom, que fala justo e ímpio, né? Na verdade, única muito importante que eu aprendi nesse versículo, e tem 3 verbos nesse versículo aí, e como são verbos andar e deter, né? Que é parar, e assentar, sentar. E são esses 3 verbos que ficam dentro desse salmo, e é um verbo muito importante para nós, para a nossa vida, para a gente seguir no caminho do justo, né? Mas a palavra sempre foca na nossa vida, como a própria palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é o guia do justo, né? Mas na verdade ele fala sobre do ímpio e o justo também. E como ele diz, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Uma referência muito forte para nosso coração. Como ele diz, né? Um verbo que entra nesse versículo é andar. E como ele diz, bem-aventurado aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. E o segundo verbo que ele diz, não se detém, não parar no caminho dos pecadores. E terceiro verbo que ele está dizendo para nós, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? São 3 verbos muito importantes que entram nesse versículo. Nesse versículo é um versículo, né? É muito importante para a nossa vida. Na verdade, ele está querendo dizer para nós, que o salmista está querendo dizer para nós que a gente não viver no caminho dos ímpios, né? E como ele está dizendo para nós, o justo não pode andar no conselho dos ímpios, né? Nem senta e nem parar no caminho dos ímpios. E como a única coisa que eu aprendi, que ele tinha dado um exemplo, né? E ele deu um exemplo de porco, né? E o porco, o porco sempre o porco gosta de ficar na lama. Quando ele tem a vontade de ficar na lama, ele anda, ele vai andar atrás de uma lama e detém, parar onde tem a lama e assenta e deitar, né? E o porco fica lá e deitando e se sujar à toa, né? Com certeza a palavra de Deus está querendo dizer para nós, né? Para nós crentes, pro justo, e está dizendo para nós, o ímpio, você não pode andar no conselho, você não pode andar rumo nesse lama, você não pode parar nesse lama, para você ficar pensando, se eu posso deitar nesse lama, né? Nessa lama. E com certeza ele está querendo dizer para nós, tome cuidado esse caminho, e que você vai parar, que você vai sentar, que você vai andar, né? Ele está nos mostrando está mostrando nós como a gente pode viver bem para Deus, né? É um salmo muito, muito bom, é muito doce para a nossa vida, né? Que combina bem na nossa fé em Deus. Então nesse versículo eu queria compartilhar com vocês quem são esses justos.
Quem são esses justos? E a minha pergunta é essa aí, né? Quem são esses justos que não vai andar nesse caminho e não vai parar nesse caminho e não vai assentar nesse caminho? E quero dizer para vocês que vocês são, que não vai, cada um de vocês, cada um de nós, né? Vocês e eu também, e ele está buscando nós, incluindo a nós, e que a gente não pode andar. São esses justos, vocês são esses justos, que você não vai andar nesse caminho e nem parar nesse caminho, nem assentar para sujar. Vocês são essas pessoas, vocês são justos. Mas no finalzinho, final desse capítulo aqui, ele sempre fala, ele está querendo saber, falando para nós também caminho e até o destino final, né? E lendo essa história aqui, a gente pode perceber que ele está falando sobre o final do destino dos ímpios e do justo também. Mas esses são muito importantes para a nossa vida também. Eu gostei muito da história, muito lindo também. E esse referência eu vou deixar para vocês e finalizando a nossa compartilhamento da nossa história com vocês. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus, então? Tá. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos também nesse momento e obrigado, Pai, que o Senhor me deu sabedoria de falar um pouco com os irmãos aqui também, e eu te peço também que o Senhor abençoe os irmãos que está aqui e presenciando na igreja, e que o Senhor possa sempre estar com eles também, e abençoe essa igreja, Pai. Essa igreja aqui é sua, e peço a Deus que o Senhor abençoe cada um deles também, abençoe a vida do pastor Pércio também, e dando sabedoria dele, ele conduzir os seus rebanhos também, Pai. E nesse momento eu te agradeço, e que o Senhor me usou também nesse momento com eles aqui, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim mesmo, pode entrar. Cheguei aí, Foi uma bênção para vocês? Graças a Deus, né? Então tá aí, antes dele ir embora, convido para almoçar lá na sua casa, tomar uma bolachinha lá, e vocês vão se divertir com ele. O Neto já conhece, né? De Gatu, e outros aqui conhecem, uma bênção. Irmão de Gatu, deixa eu falar, a língua Zoró é uma língua muito difícil. Para eles não, mas é uma língua muito difícil. Sempre, desde que eu cheguei em Peniel, depois de alguns anos, eles falavam das línguas indígenas. Então a língua Zoró é uma das mais difíceis, se não for a mais difícil. É uma língua tonal. Língua tonal quer dizer, não é só você falar as palavras, tem o tom certo para falar. Então, se a pessoa não tem um bom ouvido para ouvir as diferenças do tom, ele tem uma dificuldade. Então eu queria pedir, irmão Edgatu, você não falou aqui, mas fala um pouquinho para a gente ouvir um pouco do som da sua língua, né? Pode falar. Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Eu não sei se tem na língua o Salmo 1. Salmo 1 da nossa língua não tem. Eles não tem toda a parte da Bíblia. Mas pode falar qualquer coisa que você quiser e depois fala o que você falou, né? Não, eu vou falar esses verbos também. Tem Tá. andar, paueta, parar, pamanga, e assentar, pamototem.
Fácil, né? Fácil. Fácil. Só essas três? Se for só isso aí, já aprendemos a língua. Pamangá, Aprendeu fácil. Fácil. Tá bom. Agora o irmão pode falar alguma coisa assim, mais uma frase, né? Tá. Eu vou já falar, né? No começo. Temene, Capão. Boa noite. De manhã eu posso chegar. Bom dia, né? Tem, Macua. Paricarária, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Anate Panzaem Kaya, qual é o seu nome? Peraí. Atigitenza ainda, onde você mora? O que mais? Você quer fazer mais? Tá bom, meu irmão. Obrigado. Obrigado. O sábado é do repete. Fala que o Neto é chato também. Aí. Fala pra ele se você tomou um chapéuzinho meu lá. Tá bem. Orem pela vida de Digatu, Maurício Digatu. Tem surdos lá na sua aldeia? Tem alguém que é surdo ou na outra aldeia? Surdo não, tem. Como que fala aquelas pessoas que tem. Assim, são doidinhos, como que fala? São especiais, né? Talvez síndrome de sim. Down. A minha prima tem uma filha que é assim, e surdo eu nunca vi. Tá bem. Quando nasce com defeito, eles deixam viver, né? Sim, agora sim. Agora sim, antes não era. Antes não tinha escape. Não. Tá. E quando é gêmeos, deixavam viver? Gêmeos não deixavam também. Era difícil. Certo. Minha esposa foi gêmea, né? E já evangelizada. Não sei se como ia acontecer. Se fosse antes, né? Graças a Deus então. Nasceu antes ou depois? Depois. Então ela ia morrer. Porque é sempre o segundo que eles tiram a vida. E a irmã dela adoeceu e não aguentou ela. Sim. Aí, meus irmãos, como o Evangelho transforma, não é? Graças a Deus por isso. Nós estamos muito, muito gratos. Acho que nós podemos cantar mais um hino para encerrarmos. Alguém tem alguma pergunta para eles? Gostaria de fazer? O senhor disse que no Penel o costume é o aluno ser enviado para uma igreja. Como foi no caso? Como foi no seu caso? Como foi no seu caso? Uma igreja enviou você? Quem enviou você para estudar? Como foi isso? Então, como a igreja lá, nosso lá não tem assim, esses focos, né? A igreja está muito fechada ainda, um pouco, mas o evangelho já tem lá. E esse foco a igreja não tem, né? E mesmo assim, confiando a Deus, a gente chegou e Deus levantou alguns por aqui mesmo, para nós sustentar, né? E, por exemplo, a mensalidade. E mesmo que a gente não tinha sustento, a gente confiava a Deus que Ele ia mostrar alguém que podia pagar a nossa mensalidade. E hoje a nossa mensalidade é paga pelo irmão que mora em Alagoas, que a gente não conhece. A gente nunca conheceu ele, pessoalmente, né? Mas ele foi de uma igreja lá na Nápoles, na sede da missão, né? E a primeira igreja batista é um pastor, pastor Cláudio, e só que esse que está pagando a nossa mensalidade hoje é um conhecido, eu não sei se amigo, aí ele falou de nós com ele, e ele interessou vou ajudar eles e pagar a mensalidade. E os nossos mantimentos aqui sempre aparecem.
Graças a Deus. Tá bem. Tem mais alguma pergunta que alguém queria fazer? Muito bem, muito obrigado. A sua intenção é voltar para sua tribo? Que eles têm? A gente está pensando em voltar. E assim, você falou, são em 600 pessoas. Sim. Mas é dividido em várias tribos também. Não. São povos Zoró mesmo. Várias aldeias. Várias aldeias, tem várias aldeias. A gente não mora. Antigamente a gente morava em histórico, assim. Geral, mas como está modernizando assim, agora eles ficam no meu campo. E até hoje eles estão fazendo assim. Cadê uma aldeia para mim e vou morar lá. E a gente E você tem contato com todas elas? Sim. A gente tem contato com eles. E uma coisa que eu não falei para vocês agora, o Zenilton, o Gavião, ele já vai. Agora ele está começando a entrar lá e trabalhar entre o povo Zoró, né? E uma aldeia que chama Barreira. E agora ele está lá, agora nesse momento ele está lá mexendo com a casinha dele para começar a trabalhar. E Deus, nós vamos ver até ir para lá a gente. Graças a Deus. São missionários já. São missionários. Então nós vamos cantar mais um cântico, aí nós encerramos o nosso culto, já oramos. Eu estou vendo umas coisas ali que está dando vontade de comer, não sei quem que trouxe, mas Pareceu com Jesus. pareceu. Se for uma bênção compartilhada, a gente come ali também. Tá bom, então vamos cantar. Alguém quer escolher um hino? Alguém lembra ainda de algum hino? Já falou. É um é qual? Aqui, ó,